teologia moderna, ao que tudo indica, está passando por uma crise. Mas olha só que interessante. Segundo a chave mestra do Apocalipse, não se trata de uma crise por falta de informação. Pelo contrário, é algo muito mais profundo. Trata-se de uma crise da verdade. E é aqui que encontramos o diagnóstico central, a ideia que está no coração de toda essa discussão. Uma afirmação forte, que coloca o próprio leitor no centro do problema. Diante disso, surge uma pergunta inevitável. Como chegamos a esse ponto? Como a perspectiva individual, o nosso ponto de vista pessoal, passou a ser vista como uma ameaça à interpretação de textos sagrados? É isso que vamos investigar agora. Para começar, precisamos ir direto à raiz do problema. A questão central não é a falta de acesso aos textos. Isso está longe de ser verdade. O problema é que perdemos um ponto de referência fixo, um norte que guia a interpretação. É aqui que ocorre a grande virada. A crise começa quando a autoridade deixa de estar no texto e passa a estar no leitor. O centro se desloca da revelação objetiva, daquilo que está escrito, para as percepções internas e experiências pessoais de quem lê, como é demonstrado em A Chave Mestra do Apocalipse. E isso vai ainda mais fundo. Chegamos ao que a Chave Mestra do Apocalipse chama de a tirania do eu interpretativo. A ideia é simples, mas perigosa. O significado deixa de ser algo que se descobre no texto e passa a ser algo que o leitor produz. Essa mudança tem consequências profundas. Uma afirmação da própria obra resume perfeitamente esse efeito prático. A leitura deixa de ser um ato de escuta e passa a ser um ato de confirmação. O texto deixa de confrontar e passa apenas a refletir aquilo que o leitor já pensa. Mas de onde veio essa tendência? A chave mestra do Apocalipse aponta para mudanças culturais da modernidade. A experiência individual passou a ser o critério para definir o que é real. A consciência pessoal foi elevada ao posto de juiz supremo. A autonomia interpretativa passou a ser celebrada como virtude. E o resultado disso tudo é claro. A verdade objetiva começa a se dissolver. A crise não existe porque o texto é obscuro ou impossível de entender, mas porque os filtros modernos impedem que a mensagem original seja ouvida como ela é. Isso nos leva a uma distinção fundamental, que está no centro de toda essa crise e é detalhadamente trabalhada em A Chave Mestra do Apocalipse. Duas formas completamente opostas de interpretar um texto. De um lado, temos a exegese. Ela pode ser comparada ao trabalho de um arqueólogo. É um processo de descoberta, cujo objetivo é extrair do texto o significado que o autor original pretendia comunicar. Do outro lado, temos a eisegese, que segue o caminho oposto. Na eisegese, não há descoberta, mas imposição. O leitor projeta suas próprias ideias, valores e vieses dentro do texto. Ele não escuta o texto, ele o molda. A comparação é clara. De um lado, submissão, do outro, imposição. De um lado, o texto governa a interpretação. Do outro, quem governa é o intérprete. Segundo a chave mestra do Apocalipse, é essa inversão que funciona como um grande cadeado, impedindo o verdadeiro entendimento. E uma frase forte apresentada em A Chave Mestra do Apocalipse resume essa consequência. O problema não é que as pessoas não leem os textos sagrados. O problema é que elas não permitem que o texto diga o que ele realmente quer dizer. A leitura acontece, mas é uma leitura que silencia a voz original para amplificar a voz do próprio leitor. Diante disso, surge outra pergunta essencial. Se existe um cadeado, qual é a chave? A resposta apresentada em A Chave Mestra do Apocalipse é direta. O retorno à intenção original do autor. O que está em jogo aqui é enorme. Se não existe um significado fixo, qualquer leitura pode ser justificada. O texto se transforma em uma tela em branco, onde cada pessoa pinta aquilo que deseja. E quando isso acontece, o próprio conceito de verdade começa a desmoronar. Mas como essa chave funciona na prática? A abordagem proposta em A Chave Mestra do Apocalipse envolve alguns passos conectados. Primeiro, uma interpretação literal, sempre respeitando o gênero do texto. Afinal, um poema não deve ser lido da mesma forma que uma lei. Em seguida, uma postura de submissão ao texto.
Depois, a restauração da intenção do autor, respeitando o contexto histórico e cultural. Por fim, a integração disso tudo dentro da compreensão de uma revelação progressiva. Essa ideia é resumida em uma afirmação poderosa apresentada na obra. A verdade não nasce dentro do leitor, ela é revelada no texto. Ela não é criada, mas descoberta. E chegamos então à conclusão final. Esse debate vai além de métodos técnicos ou ferramentas acadêmicas. No fundo, trata-se de uma questão de postura. A crise não é de técnica, mas de atitude. A postura necessária, conforme defendido em A Chave Mestra do Apocalipse, é a de submissão. É voltar constantemente ao texto. É interpretar com humildade e fidelidade aquilo que foi revelado. Fica claro que, enquanto a verdade for tratada como algo subjetivo, a teologia continuará frágil. Se a base é pessoal e imutável, toda a estrutura construída sobre ela também será instável. E a chave mestra do Apocalipse encerra com uma declaração que amarra todo o argumento. Sem intenção original não há verdade, e sem verdade não há teologia. Essa linha de raciocínio deixa clara a profundidade e a urgência da crise que estamos enfrentando.